Eu fico impressionado, bom dia, pessoal, com a mudança da tecnologia. O meu dentista tem mais tecnologia que nós temos na empresa. Eu estava lá, ele tinha uma impressora 3D, um scanner tridimensional para escanear sua boca, uma televisão de 85 polegadas, um software chamado OrtoCAD. O OrtoCAD foi criado por uma empresa de Palo Alto, chamada Align. Ele criou Invisible Align, que são forminhas ortodônticas. E daí eu fiquei com curiosidade, entrei na Nasdaq para ver quanto valia a empresa, 26 bilhões de dólares. Uma empresa de software, que por acaso faz as plaquinhas na Costa Rica. Então muda muito o mundo. Agora, eu tenho um artista aqui, a música não está tocando. Também. Essa música aqui, eu gosto desses dois artistas aí. Um artista, um pintor, que é o Google Artificial Brain, e de um compositor chamado Aiva, que é um compositor virtual, uma rede neural, criada na França e que foi registrada na autoridade de direitos autorais de Luxemburgo como um compositor virtual e compõe músicas emocionais. Então eu fico pensando aqui na inteligência artificial. A gente fala, não, mas nós temos algumas coisas que ninguém vai conseguir fazer. Somos artistas criativos. Eu morro de medo quando eu vejo um processo exponencial como esse e a gente não tem controle do processo, entendeu? É um processo exponencial. Aqui tem previsões que a gente fazia em 65, 75, 85 e 95, e a ideia é o custo por MIPS. Foi baixando assim. Em 1986, um IBM XP custava 7 mil dólares da época, que equivale mais ou menos a 20 mil dólares de hoje. Hoje, por pagar mais do que 350 dólares, você fica revoltado de comprar um computador por mais que isso, entendeu? E esse é um assunto que nós vamos discutir num painel que é o desafio da inteligência artificial, entendeu, gente? Tem gente muito otimista, eu faço parte dos pessimistas, eu morro de medo porque eu acho que é a maior ameaça que a gente já teve como humanidade, entendeu? Em 1863, um filósofo chamado Samuel Butler, inglês, fez uma pergunta se a teoria do Darwin se aplicaria às máquinas, se as máquinas seriam capazes de evoluir. Um século depois, em 1963, o Frank Herbert, escritor genial, escreveu uma série Duna, que se passa num futuro distante, e teve uma jihad contra as máquinas pensantes. Destruíram todas, pela ameaça que elas representavam. Não estou dizendo que a gente deve fazer isso, mas é preocupante. E aqui tem já estão discutindo o implante cerebral para se comunicar diretamente com os computadores, com a internet, e você, de certa forma, aumentar a capacidade do seu cérebro. E aí eu me lembrei dessa pintura na Capela Sistina, que é Deus dentro de um cérebro humano, ninguém se reparou que isso aí era um cérebro humano, com a criação do Adão. A gente virou, de certa forma, deuses agora. Bom, vou falar um pouquinho sobre a agenda de hoje. Nós temos a primeira palestra sobre do Jorge. O Jorge vai falar sobre os números do setor, que continuam fortemente positivos.
Depois nós teremos um painel para discutir as leis de proteção de dados e o impacto nas pequenas e médias empresas, coisa que ninguém se preocupou em fazer, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem mania de fazer regulamentações sem se preocupar com o impacto regulatório. Então, vai se criando leis, normas, COSITES, soluções de divergência, que afetam, inclusive, o passado. A gente brinca que no Brasil é mais fácil você prever o futuro do que o passado. Você está lá, o passado te atormenta a qualquer momento. A ABS, ela teve um crescimento também exponencial, de 18 associados em 86 para mais de 2.000 em este ano aqui. Então, o painel 4 são desafios da inteligência artificial. Eu acho que vai ser muito interessante. O painel 2, que vai ser interessantíssimo, porque a gente tem uma tese que regulamentação sem análise do impacto da regulamentação pode ser um perigo para todo mundo. Só para lembrar, uma coisa que eu faço todo ano aqui, como é que estamos em matéria de legislação de normas. Esse ano aqui nós só fizemos 3 emendas constitucionais. Ainda dá tempo, hein? 163 leis complementares, sendo mais 4 esse ano. 13.709 leis ordinárias, com 229 a mais este ano. Medidas provisórias foram 32 a mais este ano. O governo federal baixou tem mais de 200 mil regulamentações. Os 3 níveis de governo, 5 milhões. Então, a outra coisa que a gente, da tese da ABS, é que a insegurança jurídica no Brasil advém não da falta de regulamentação, mas do excesso. É excessivo, é uma coisa impressionante. Nem com Big Data você consegue analisar tudo que tem, entendeu? Milhões de normas, excesso de burocracia, complexidade tributária, falta de segurança jurídica. E isso é uma coisa que é um bem que os países civilizados entenderam que segurança jurídica é essencial para desenvolvimento dos empreendedores, das startups, das empresas e para a geração de emprego. Se a gente não tem nem esse mínimo, fica complicado, entendeu? A análise do impacto regulatório devia ser obrigatório para não sair tomada de 3 pinos, gente. Se não é tomada de 3 pinos, mudanças assim que pegam a gente e sem analisar o impacto mesmo. E eu acho que é a base para conseguir segurança jurídica e tributária. Porque abrir uma empresa no Brasil é mais arriscado, é muito arriscado. Então, acho que o pessoal tinha consciência de que... Olha, eu vi um número aí que mais de 200 empresas multinacionais abandonaram o Brasil nos últimos 5 anos. Vou falar um pouquinho, tem a palestra do Dr. Aires Brito, que justamente vai versar sobre segurança jurídica na era digital. Depois dele, tem um painel à tarde muito interessante com o pessoal do governo, mostrando como é que eles estão enfocando a transformação digital. Não vai passar muito tempo, os países vão se separar em 2, os com economia digital e os outros. E a gente tem que estar nesses com economia digital. Depois, à tarde, no fim da tarde, vai ter um evento também com painel com os presidentes das empresas que estão liderando a transformação digital no mundo e no Brasil, para a gente ter um contraponto com a visão do governo. E à noite, nós vamos ter os candidatos a presidentes, já uma série confirmaram,
Eu acho que os que não vieram não dão importância para o setor, vocês não devem votar neles, em quem não vier. Isso é a tese do Rubens, do Sofitex. Quem não veio não merece o nosso voto, entendeu? E é isso aí, meu e-mail está aí. A ABS, esse ano, fez um programa de integridade e a gente quer divulgar esse programa de integridade para todas as associadas. O Brasil precisa dessa parte ética. Eu tenho visto, de brincadeira, quando pego o táxi, eu pergunto ao motorista, o que você acha da ética na política? Ele começa a criticar e fala assim, muita gente pede o recibo em dobro. Muita gente pede o recibo em dobro. E é o mesmo cara que pede ética na política.